tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou um cutelo para imolar seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no nome do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não me negasse o teu único filho, que tiveres te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. E então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. E montar aí a palavra de Deus nessa noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Agora é a palavra do Senhor para a nossa meditação aqui. Deus está falando, irmãos. Deus um dia, Ele me chamou como testemunho da bondade dele na vida de um ser humano. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, e Ele quer provar a bondade dele na nossa vida, na vida de cada um de nós. Precisamos conhecer o Deus da Bíblia, irmãos. Precisamos conhecer o Deus do universo. Como a Bíblia fala do Deus de Abraão, Deus quer que você também tenha intimidade com Deus. Na verdade, assim como Abraão teve, assim como Davi teve, assim como Daniel teve, assim como os heróis da fé tiveram intimidade com Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor essa noite está falando sobre Abraão. Abraão foi um homem temente a Deus, né? Como eu falava aqui, quando Deus chamou Abraão e fez promessa para ele, ele o desafiou. Ele falou: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Era preciso fé para tomar uma decisão dessa. Sair da sua terra, sair do meio do seu povo, do meio dos seus parentes, e ir para um lugar desconhecido, somente para quem tinha fé. Mas já que era Deus que estava falando, já que era Deus que estava chamando, então ele obedeceu. E logo na frente, depois que Deus deu a ele a graça de ser pai, depois de 80 anos já de vida, Abraão se tornou pai. E ele teve um filho, foi chamado Isaque, esse filho. Quando Deus deu a Abraão esse filho, logo adiante Deus chama Abraão novamente e faz mais uma prova com ele. E dessa vez ele pede a Abraão uma coisa, irmãos, de uma certa forma impossível de fazer, irmãos. Porque de todas as coisas que você tem, você que tem filho aí, eu creio que de todas as coisas que você tem, que Deus te deu, o seu filho é a coisa mais preciosa que você tem. Você que é pai, que é mãe, sabe do que eu estou falando. É verdade ou não é? É somente para quem tem filho é que sabe do que eu estou falando aqui. Deus pediu a Abraão o seu filho, mas não pediu assim de qualquer maneira. Não, ele falou: você vai pegar seu filho, presta atenção. Não é uma história que eu estou contando. Isso aqui diz respeito a nós, porque a mensagem fala de entrega nessa noite. A mensagem fala de uma decisão que nós devemos tomar. Porque Deus, nesse dia, nesse tempo de hoje, né, agora, Deus não está pedindo para ninguém pegar seu filho e sacrificar a Deus. Não, Deus está pedindo que você entregue a sua vida nas mãos dele. Deus está pedindo a sua vida, porque ela já é dele. Você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso. Na verdade, Abraão foi desafiado, né? E naquele momento ele provou que ele amava a Deus.
Deus então chegou para ele e falou: Abraão. E aqui eu encontro a prontidão de uma pessoa com relação a Deus. Deus chama, quando Deus fala, Abraão se apresenta: eis-me aqui, Senhor. Ou seja, prontidão, estou pronto para ouvir o que o Senhor tem para falar e para fazer o que o Senhor está mandando. E ele fala: pega o teu filho, toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas. Deus fez questão de destacar diante de Abraão que era o filho que ele amava, era o único filho que ele tinha, o filho que ele amava. E falou: vai-te à terra de Moriá, uma terra longe. Irmão, precisava esforçar para poder chegar, precisava ser uma pessoa decidida, disposta a fazer aquilo ali. Mas como era Deus que estava falando, e para Abraão Deus era a pessoa mais importante na vida dele, então para ele não havia dificuldade em obedecer o que Deus mandava ele fazer. A Bíblia diz que a terra de Moriá era longe, ele caminhou 3 dias até chegar. E ele falou: e vai e oferece o seu filho em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Mais uma dificuldade. O que é um holocausto na Bíblia? Holocausto é uma oferta queimada, ou seja, as pessoas pegavam uma ovelha, um cordeiro e matavam, sacrificavam ao Senhor, depois queimava aquela oferta, queimava aquilo ali. Então Abraão teria que fazer esse procedimento, mas era com o filho dele, em oferta a Deus. Ou seja, era uma prova que Deus estava fazendo com Abraão, para ver, né, onde é que estava o coração dele. Na verdade, a Bíblia está dizendo aqui que Deus põe à prova Abraão. E a atitude daquele homem de Deus, irmão, imagina, né, um pai, né, com seu filho adolescente ali, né, sabendo que a mãe com certeza não iria aceitar aquilo. Abraão então não fala nada com Sara, que era sua esposa. Simplesmente Abraão passa a noite inteira ali sem saber o que fazer, mas já com a decisão no coração: eu vou fazer o que Deus mandou, sem saber como reagir na hora que ele fosse sacrificar o seu filho, né? Isso passava no coração de Abraão. Mas diz a Bíblia aí no versículo 3 que ele levantou de madrugada. A Bíblia está dizendo que ele levantou de madrugada e preparou o seu jumento, pegou 2 servos e foi para o lugar que Deus tinha indicado. Aleluia. Isso era um homem de Deus de verdade, irmãos. Se Deus nos pedisse uma coisa dessa, né, será que nós faríamos o que Deus pedisse de nós hoje, né? Mesmo Deus não pedindo uma coisa dessa como ele pediu a Abraão. Deus não está pedindo muita coisa para nós hoje, não. Porque se ele pedir alguma coisa, qualquer pedido que Deus fizer a nós é mais que justo, porque tudo é dele, nós não temos nada absolutamente. João Batista falou que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então nós muitas vezes nos acostumamos tanto com o que Deus nos dá, que nós até chegamos a pensar que tudo é nosso. E quando Deus nos pede, nós não queremos entregar ao Senhor. Aleluia. Então essa é a tendência do ser humano desde criança, né? É ver uma coisa, quando você dá uma bala para uma criança, tenta pegar de volta para você ver. Você deu uma para pegar de volta, dá trabalho, ela não consegue te entregar. Então, irmãos, assim somos nós muitas vezes. Deus nos deu a vida, e quando Deus nos pede o que é dele, muitas vezes nós ficamos com reserva e não queremos entregar nossa vida para o Senhor Jesus. É o que nós temos que fazer. Então a palavra do Senhor diz que Abraão então, ele se dispôs, ele foi para o lugar que Deus havia mandado, irmãos. E ao 3º dia, diz a palavra, caminhou 3 dias e 3 noites para o lugar que Deus tinha mandado ele ir. Imagina então como esse homem era fiel a Deus. Ele saiu andando e ele foi para o lugar que Deus tinha mandado. E ele olhou e viu o lugar de longe. E a Bíblia diz que, no versículo 5, que ele deixou os servos dele ali num lugar. E ele disse para os servos dele o seguinte: fica aqui, me espera a mim e a Isaac aqui, que nós vamos oferecer um sacrifício a Deus e nós vamos voltar. E nesse momento aqui, eu vejo aqui uma profecia do homem de Deus, né? Eu não sei o que estava passando no coração de Abraão naquele momento, durante o tempo que ele caminhava por aquela estrada, mas certamente ele acreditava que Deus de alguma forma ia dar para ele um livramento. Mas ele tomou a decisão de ir, mesmo sendo um ser humano falho, mesmo sendo um ser humano fraco, ele era obediente, ele era temente ao Senhor. Ele fez, né? Ele fez o que Deus, ele se propôs a fazer o que Deus mandou, mesmo
sem saber qual seria a reação dele no momento em que ele fosse sacrificar o seu filho, mas ele foi pela fé. Então, assim deve ser conosco, irmãos. Nós não podemos ter medo do futuro, nós não podemos ter medo do que vai acontecer com a nossa vida amanhã. Nós precisamos ir para onde Deus está nos designando, onde Deus está nos mandando fazer o que Deus está mandando fazer e deixar os resultados com Deus. Aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia diz que ele falou com o seu servo, falou: fica aqui que eu e o rapaz vamos lá e vamos adorar o Senhor, vamos sacrificar o Senhor, e depois nós vamos voltar, né? E a palavra do Senhor diz que Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac. Isaac, seu filho, estava levando a lenha sobre as costas, e ele pegou e colocou sobre Isaac a lenha e levava nas mãos o fogo e o instrumento para poder sacrificar. E assim caminhavam ambos juntos. Eu imagino a cena de pai e filho naquela estrada, o filho sem saber de nada, o pai guardando aquilo no coração, né? Sem saber como seria no momento em que ele falasse aquilo com Isaac, né? O que Deus tinha mandado ele fazer naquele dia, naquele momento ali. E eles caminhavam em silêncio pelo caminho. Eles iam em silêncio pelo caminho. E Abraão olhava e pensava. Eu creio que ele até nem queria que aquele lugar chegasse rápido, irmãos. Eu creio que ele foi ensaiando pelo caminho afora o que queria falar com Isaac no momento do sacrifício. Imagina o filho adolescente perguntar para o pai o que ele perguntou logo em seguida. Está escrito aqui na palavra. O versículo 7 diz assim: quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meu Deus, misericórdia. O filho perguntar isso para o pai tem que responder. Agora tem que ter coragem para poder falar a verdade, tem que ter coragem para poder falar o que Deus mandou ele fazer. Aqui a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, que no versículo 8, ele respondeu com uma profecia novamente. Ele não falou com Isaac ali que Isaac era o cordeiro para o sacrifício, que Isaac seria a oferta a Deus. Não, ele profetizou mais uma vez ali diante de Deus. Ele falou, ó, no versículo 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos. Esse homem era um homem de fé, irmãos. Esse homem era um homem de fé. Nós precisamos ser assim. Nós nunca podemos nos entregar. Nós precisamos sempre crer que Deus sempre tem uma saída para a nossa vida, sempre tem um escape para nós, sempre tem um livramento para nós. Se a gente crer e obedecer, Deus vai trazer o resultado para a nossa vida. Em nome de Jesus, eu creio nisso aqui. Então a palavra do Senhor está dizendo que Abraão respondeu de uma forma profética, profetizando. Ele disse: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, para o holocausto. E seguiu ambos juntos. No versículo 9 diz a palavra: chegaram a um lugar que Deus havia, chegaram a um lugar que Deus havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha e amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar o seu filho. Naquele momento ele falou com o filho dele: você é o sacrifício. Imagina a cena daquele adolescente, daquele jovenzinho, daquela criança, talvez não sei a idade de Isaac, olhando para o pai, né? Mas o pai estava ali com toda decidida a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, com o coração na mão, mas decidido a fazer o que Deus mandou. E a Bíblia diz que ele estendeu a mão para imolar o seu filho, para sacrificar o seu filho, obedecendo o Senhor, mas Deus não deixaria ele fazer aquilo. Deus não deixaria. Como não deixou, Deus interveio. Deus veio ali, o anjo do Senhor bradou no céu, diz a palavra no versículo 12, diz a palavra assim: e então ele disse: não estenda. Versículo 11: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Irmão, vamos aprender uma coisa aqui nessa noite. Quando Deus chamou Abraão, ele nem sabia o que Deus ia falar com ele. Ele falou: eis-me aqui, estou pronto para o que der e vier. Quando Deus chamou Abraão pela segunda vez, já no local do sacrifício, ele respondeu a mesma coisa: eis-me aqui. Eis-me aqui quando o Senhor me chamou para falar
não sei o que o Senhor queria falar comigo. Eu estava pronto, e agora que eu estou diante do sacrifício, momento mais difícil da minha vida, eis-me aqui de novo, Senhor, eis-me aqui de novo. Então Deus, então, o anjo do Senhor, então, bradou do céu e disse no versículo 12: então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Na verdade, Deus já sabe o que está no coração de cada um de nós, irmão. Deus já sabe o que está dentro do coração de cada um de nós. Não é que ele não sabia que Abraão temia, ele sabia que Abraão temia, mas ele queria que Abraão provasse com atitude. Você entende? A nossa vida ela tem que ser feita de atitude. Não adianta nada, a palavra do Senhor diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, esse entra no reino do céu. O que faz, não somente o que diz que Jesus é o Senhor. Então, Abraão já temia o Senhor, mas Deus queria ver uma atitude de fé em Abraão. Uma atitude concreta, um gesto concreto. Quando você sai de casa e vem à igreja, irmãos, você está praticando a sua fé de alguma forma, né? Você não fica em casa de braços cruzados esperando que Deus vai mandar para você, sem que você faça nada. Não, Deus vai fazer na minha vida quando eu buscar. Jesus falou: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Ou seja, quem vai pedir sou eu, quem vai dar é Ele, quem vai buscar sou eu, quem vai buscar sou eu, e Ele é que vai me fazer encontrar. Quem vai bater sou eu, quem vai abrir a porta é Ele. Então nós precisamos entender que nós temos que agir dessa forma, como Abraão agiu. Ele poderia ter falado: Senhor, eu estou disposto a fazer isso, e ficado na casa dele. Ou então ter falado com Sara. Se ele não quisesse fazer, eu teria falado com Sara e acharia uma boa desculpa para não fazer aquilo ali. Essa que é a verdade. Mas ele resolveu fazer tudo calado, porque se ele falasse com a mãe do Isaac, com certeza ela não deixaria ele fazer o que Deus mandou ele fazer. Mas ele foi porque ele confiou na vontade de Deus. Ele foi porque ele confiou na palavra de Deus. Quem confia na palavra do Senhor, irmãos, faz o que Deus manda, e sem medo do que vai acontecer depois. Então, se Jesus te revelou já na palavra o que você tem que fazer, por que você está esperando o tempo passar? Por que você está esperando para poder decidir depois? Não, hoje é dia de decidir, hoje é dia de fazer, hoje é dia de obedecer. A Bíblia diz que passou uma noite, Abraão ouviu a voz do Senhor, como hoje, e na madrugada do dia seguinte ele já se aprontou e já foi fazer o que Deus mandou. Levantou de madrugada e foi fazer o que Deus mandou. Ele não ficou esperando passar um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, não. Ele foi no mesmo dia, no outro dia ele já foi. Ele se prontificou e foi fazer o que Deus mandou. Era assim que agiu os homens de Deus no passado, e é assim que nós devemos agir. Amém, irmãos? Seja pronto para ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que quando o anjo falou dessa forma com Abraão, no versículo 13, veja como Deus, ele sabe honrar aquele que crê e obedece a ele. Versículo 13 diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Aleluia. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Deus fez aparecer um carneiro preso por entre os chifres lá, só no jeito de Abraão ir lá e pegar e sacrificar no lugar de Isaac. Porque Deus, ele faz aparecer onde não tem, irmãos. Deus faz sair dos lugares mais prováveis, mais improváveis que a gente possa imaginar. Deus fez quando o povo estava com fome no deserto, querendo carne. Deus fez aparecer codorniz do meio do mar. Fez sair codorniz do meio do mar para o povo. Aqui não tinha cordeiro nenhum, mas Deus fez aparecer. O Deus que eu prego aqui na igreja e falo para a igreja sobre ele, é o Deus misterioso, é o Deus. Ele faz vir à existência o que não existe. Ele ressuscitou um homem que estava morto há 4 dias. Ele fez vir à existência o mundo inteiro, do nada. Ele fez você nascer, me fez nascer, irmãos, sem que a gente existisse. Deus é todo poderoso. A Bíblia diz que não há nada demasiadamente difícil para Deus. Não limita o poder de Deus. Não pense que Deus tem a mente pequena como você tem, como eu tenho. Não, Deus é ilimitado. Deus é todo poderoso. Mas Ele quer ver em mim e em você atitudes como essa de Abraão. Porque nessa noite Deus está querendo que você entregue a sua vida a Jesus Cristo.
Assim como Deus queria que Abraão entregasse Isaac a ele em sacrifício, entregasse em holocausto, Deus quer que você entregue a sua vida para Jesus. Deus quer que você entregue a sua vida nas mãos de quem é dono. Quem comprou é dono, pertence a Ele. Ele comprou com sangue. Ele morreu lá na cruz para comprar você, para me comprar por um preço bem alto. E hoje, através da pregação do Evangelho, Deus vem com um recado desse para cada pessoa, assim como Ele chamou Abraão. Ele quer que você entregue a sua vida para Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Abraão então fez dessa forma, diz a palavra que o carneiro apareceu, ele ofereceu no lugar do seu filho. E no versículo 14 diz a palavra: e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Ou seja, o Senhor vai trazer a existência, até aquilo que não existe. O Senhor vai trazer a providência para a minha vida. Aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está escrito no Salmo 23. Muitos até decoraram o Salmo, mas tem que pôr no coração. Tem que pôr no coração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor era o pastor de Abraão, por isso nada faltou para ele. Naquele dia que ele pensou que ele ia sacrificar o próprio filho, mas não foi preciso. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que até o dia de hoje, o nome daquele monte é: o monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Versículo 15 diz assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que de veras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá as terras dos inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Irmãos, aqui com Deus, primeiramente a gente pede para depois a gente ganhar. A lei do reino de Deus é essa: primeiro você nega-se a si mesmo e toma a sua cruz e segue Jesus, para que depois você encontre então o céu. Jesus falou: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Abraão foi abençoado, mas antes dele ser abençoado, ele foi provado. E ele foi aprovado porque ele obedeceu à voz de Deus. Ele obedeceu a direção que Deus deu. Mesmo sem querer fazer, ele foi e fez. Tomou a decisão e fez. Aí o anjo do Senhor falou: porque você agiu dessa forma, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho, então agora você vai ser abençoado. Agora de veras te abençoarei. Depois da atitude, Deus vai abençoar. No domingo passado nós falamos sobre a viúva, né? A viúva do azeite. Uma viúva que era temente a Deus, que era obediente ao que Deus falava, ela foi abençoada. Deus multiplicou na vida dela as bênçãos. E nessa noite, mais uma vez, Deus vai trazer um exemplo aqui da Bíblia de uma pessoa que obedecia a Deus, que temia a Deus, que foi abençoada através da sua atitude de fé e obediência. A palavra do Senhor está dizendo que agora as promessas do Senhor se cumpririam na vida dele. Irmãos, nós vamos terminar aqui. Presta atenção nisso aqui, ó. Versículo 17 dizendo: que diversas te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Tudo bem. Lá no capítulo 12, no início do chamado de Deus na vida de Abraão, e isso passou, foi muitos anos para que acontecesse isso aqui, ó, no 22. Passou vários anos. Só que essa promessa que cumpriu na vida de Abraão agora, ela foi feita lá quando Deus chamou Abraão, lá no Gênesis 12. Volta um pouco na mensagem em Gênesis 12, onde Deus chamou Abraão. Onde Deus chamou Abraão. Glória a Deus. O versículo 12, presta atenção aí na palavra. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Versículo 1 do capítulo 12 está escrito: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha aí, de ti farei uma grande nação. Isso é uma promessa que Deus fez aqui, para cumprir lá no 22, como nós vimos lá. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele fez essa promessa lá, no Gênesis 12. O tempo passou, Abraão obedeceu, saiu da terra que Deus tirou ele, foi para a terra que Deus mostrou, passou luta, dificuldade, mas Deus foi com ele foi abençoado, sim. Mas quando Deus pediu a Abraão, o seu filho que ele tinha dado, e ele sacrificou, então Deus cumpriu completamente a profecia, Deus cumpriu as promessas dele na vida de Abraão. Irmão, talvez há coisa na sua vida, a promessa que você recebeu de Deus há muito tempo, há muitos anos que você recebeu uma promessa, que Deus, ele mandou alguém profetizar na sua vida, e você até hoje não recebeu o cumprimento da promessa. Mas se você obedecer a Deus, se você seguir a direção que Deus mandar, Deus vai cumprir essa palavra na sua vida, Deus vai cumprir essa promessa na sua vida, com certeza, porque Deus é fiel. Deus não se esquece, irmão, do que Ele fala. Deus tem compromisso com a palavra que Ele fala, porque Deus é fiel, e a palavra que sai da boca de Deus não volta para Deus vazia. Deus abençoou Abraão porque Abraão obedeceu, saiu da sua terra, foi para a terra que Deus mostrou, depois pegou seu único filho e levou disposto a sacrificar no lugar que Deus havia indicado. Então Deus abençoou Abraão e multiplicou a descendência de Abraão, como diz a palavra, abençoou Abraão e fez o que ele tinha prometido na vida dele. Amém? Irmão, quem quer ser abençoado aqui, levanta a mão, por favor. Todos nós queremos ser abençoados. Eu também quero ser abençoado. Deus deseja nos abençoar mais e mais. Só que primeiramente nós devemos obedecer. Primeiramente nós devemos ouvir a Deus. Primeiramente nós devemos estar dispostos a renunciar a muita coisa. Abraão teve que se dispor a renunciar à terra dele, os parentes, a parentela dele. Irmão, quando Jesus chama a gente, quando o Espírito de Deus nos convence a entregar a vida para Jesus Cristo, irmãos, nós somos confrontados com a realidade. Muitas vezes até os parentes da gente, muitas vezes se afastam de nós. Esse é um preço que nós devemos estar disposto a pagar. Enquanto você não estiver disposto a pagar esse preço, não vai acontecer nada na sua vida. Mas no dia que você estiver disposto a pagar esse preço e enfrentar essa dificuldade, entregando a sua vida para Jesus Cristo, você estará começando a trilhar o caminho do Senhor, o caminho de vitória, o caminho da bênção do Senhor. E se você crer, depois a sua família também virá depois de você. Se você crer, se você confiar e se entregar nas mãos do Senhor, renunciando aquilo que a palavra de Deus condena e abraçando o que a palavra de Deus aprova, Deus vai te recompensar, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar poderosamente. E toda boa palavra dele vai cumprir na sua vida. Vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então aqui eu encerro a mensagem dessa noite. Eu encerro essa mensagem poderosa de Deus. Põe essa palavra no seu coração. Aquilo que você entendeu nessa noite, põe no seu coração. Vive essa palavra, irmãos, e creia no Senhor. Creia que você não estará fazendo isso em vão. Amém? Irmãos, um dia, eu não sei se vai ser, se vai demorar isso acontecer, ou se está próximo de acontecer, mas um dia, todos nós estaremos na presença de Deus, lá na eternidade. Todos nós estaremos diante de Deus lá, irmãos. E nós precisamos entender uma coisa: nós não vamos para o céu de qualquer maneira. Existe um caminho que se estendeu do céu para cá. Jesus falou: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus Cristo e permaneça nele. Não se desvie dos caminhos do Senhor. Se você tem esperança no céu, se você crê em Deus de verdade, se você acredita em Deus de verdade, acredita na palavra de verdade, faça isso, irmãos. Faça isso e Deus vai te abençoar. Amém? Essa é a palavra que eu deixo aqui. Coloca no seu coração. Vamos orar então, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé.